Olá pessoal, tudo bem? Cuidado com defumações e limpezas energéticas na sua casa. Vamos saber do porquê? Esse é o Papo de Corredor e hoje o assunto é bem curtinho e fácil de falar. Bom, vamos lá. Tem muita gente que frequenta vários tipos de centros, né? De candomblé, de umbanda, espíritas, e quase todos eles usam da prática de defumações e limpezas energéticas na residência, porque muitas vezes a gente com os pensamentos impuros, né, negativos, a gente vibra muita coisa, vivencia nosso trabalho, se apega a problemas do trabalho, traz para casa, fica remoendo, discute mentalmente com a pessoa do trabalho, da família e tantas outras questões, vê política, não gosta do que vê e fica mentalizando. Tudo isso faz com que a gente vibre uma energia que não é positiva para o nosso lar, e essa energia muitas vezes atrai espíritos que a gente chama de espíritos obsessores e que muitas vezes vêm se alimentar dessa energia que a gente acaba se gerando, porque eles precisam se fortalecer com essa energia para se manter aqui no físico. Tá? Quanto mais energias densas e pesadas eles absorvem, mais fortes eles vão ficando e assim vão montando as hierarquias de poder entre eles lá no plano astral. E aí o que acontece? A gente fica muitas vezes com a nossa casa infestada. Quando a gente tem um espírito obsessor, ele também não quer que a gente pare de fabricar essa energia, então ele começa a pegar essa própria energia e põe ali para a gente acabar se desentendendo com alguém. Então vamos dizer que a minha cabeça está virando em política, né? Eu fico pensando, eu não gosto daquele partido, eu não gosto daquele que assumiu ou o outro que deixou, seja lá qual for a situação. E aí aparece uma pessoa contrária, e aí isso pode gerar um certo atrito. Se fosse no âmbito normal, a gente entende. Cada um tem a sua posição, eu acredito nisso, o outro acredita naquilo, a gente entra num consenso, se for possível, se não for, cada um se respeita e tá tudo certo, porque não vai mudar, a briga não vai resolver ou o problema do país, ou o problema da religião, ou qualquer outra coisa. A gente tem essa consciência, a gente sabe disso, mas se a gente entra na energia do desequilíbrio, muitas vezes a gente se agride, perde amigos, perde familiares, perde uma série de coisas que não vão resolver, né? Então, os espíritos obsessores gostam muito disso e começam a energizar a casa para que essas animosidades, né, essas brigas, essas confusões comecem a acontecer. Isso estou falando só dentro de casa, isso pode acontecer na nossa vida como um todo, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Um desequilíbrio financeiro aqui, uma coisa ou outra aqui, vai mantendo a nossa cabeça sempre vibrando nesse negativo, e aí é onde os obsessores se aproveitam, a gente vira uma bateria viva de espíritos obsessores. E aí qual é a solução muitas vezes? Puxa, eu vou fazer uma defumação na minha casa, porque defumando eu limpo as energias negativas e eu resolvo o problema. Por isso tem que se tomar muito cuidado. Quando um centro espírita, uma entidade espiritual, ou um centro espírita, ou um centro de umbanda, ou um centro de candomblé pede uma limpeza energética na casa, significa que os espíritos que trabalham naquela casa para o positivo estarão juntos naquele dia para fazer essa limpeza. Ou seja, você não está sozinho, só você, ou até mesmo você e o seu mentor espiritual. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa. Pode ser um espírito obsessor ou pode ser uma falange inteira com um obsessor muito potencialmente conhecido no trabalho que ele faz, e ele tem muita força, muita capacidade negativa para isso. E aí, qual é a chance que a gente tem? Então, um espírito trabalhando, um centro todo formado, com uma equipe espiritual trabalhando junto com a pessoa que está fazendo a limpeza, ou as pessoas do centro vindo até a sua casa fazer a limpeza, isso pode facilitar. Primeiro, tem que entender também isso. Ah, mas o centro pediu e as coisas vão melhorar. Só vai melhorar se a cabeça da pessoa da casa melhorar. Tá? Se no dia seguinte ou uma semana depois volta os mesmos pensamentos carregados, as mesmas intrigas, os mesmos problemas, as energias vão voltar, não tem santo, né, que faça a energia dessa casa ficar positiva. A gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa energia e a nossa energia chama
a energia do ambiente. Ou seja, se o ambiente está carregado, muito provavelmente eu dei abertura e eu fortaleci essa energia. Médiums têm muito desse problema, porque o médium ele trabalha para o positivo muitas vezes. E aí, às vezes ele nem está vibrando negativo, mas existem muitos espíritos obsessores que não querem que ele vá para o centro espírita ajudar as pessoas. E aí eles começam a atacar. Mas eles não se alojam na casa se a casa não tiver energia. Eles vão atacar aqui, ali, em outro lugar, mas ele não se aloja naquela residência. Quando é necessário a limpeza, é porque o médium ou a pessoa, o morador em específico, fortaleceu e deu condições para aquilo acontecer. Às vezes um morador não dá, mas às vezes tem mais 3, 4 pessoas morando na mesma casa e que estão dando aquela condição. Então é preciso para que todos, depois de uma limpeza espiritual feita por um centro, por alguém capacitado, modifique também os pensamentos daquelas pessoas que estão lá. Mas o foco do texto não é esse, né? É daquelas pessoas que muitas vezes viram na internet, leram que é muito bom fazer uma defumação de casca de alho 2 vezes por ano em casa, ela não frequenta lugar nenhum, não foi ninguém que pediu e ela vai fazer sem saber o que está acontecendo só porque falaram que é positivo. Cuidado, tem um ditado que a gente fala que a gente pode estar cutucando a onça com vara curta. A gente não sabe quem é que está dentro da nossa casa. Né? Pode ser um espírito simples, um obsessor simples que está ali só porque ele gostou da energia, está se fortalecendo um pouco por conta daquela energia, às vezes está até fugindo de outros obsessores e ali ele achou guarida, ok, ele vai embora. Só que se ele for um espírito inteligente para o lado negativo, não vai funcionar. Ele vai ficar esperando do lado de fora e ele volta, e volta irritado. Tá? Se for uma falange de espíritos inteligentes, que tem um propósito ali já estabelecido naquela residência, cuidado, o ataque volta em dobro, porque você está incomodando espíritos que não gostam daquilo, mas você não tem a capacidade energética para realmente arrancar e cortar o vínculo com eles. Eles vão voltar de uma forma muito mais pesada. Então tomem cuidado. A melhor opção que seja é não acredite em tudo que vocês veem na internet. Tá? A internet é muito legal, muitas das coisas que estão lá realmente foram ditas em centros, por entidades ou por um conhecimento maior, mas lembre-se que cada caso é um caso. Não é porque o seu primo pediu para que fizesse uma limpeza na casa dele que você tem que fazer na sua. Né? Não é só porque pediram um banho para fulano fazer, um banho de ervas, que é o mesmo banho que você precisa naquele momento. Então a gente tem que ter esse discernimento, cuidado. A gente, quando trabalha a parte espiritual, a gente lida com coisas que a gente não está enxergando. Eu estou aqui nesse momento gravando esse vídeo, eu não sei quem é que está aqui. Eu fiz uma oração, uma mentalização, fiz um trabalho energético positivo para que eu pudesse fazer este trabalho. Mesmo assim, eu não sei quem está na espreita fora da minha casa. Não estou conectado na energia para sentir o que está vibrando ao meu redor agora no momento. Então eu posso receber ataques energéticos, a gente nunca sabe. Então vai fazer uma limpeza, sente que o ambiente, né, a casa de você tá carregado, vá procurar um local apropriado para se informar qual é a melhor tática para fazer essa limpeza energética acontecer. O que eu posso dizer é que muitas vezes a gente não precisa de absolutamente nada de limpeza energética, de banhos energéticos. Eles ajudam e são muito potentes, mas se a cabeça mudar a vibração constantemente, né, ao longo do dia, porque nós somos humanos, né? A gente se desequilibra, fica irritado, fica feliz, daqui a pouco a gente está irritado de novo, daqui a pouco a gente está impaciente, daqui a pouco a gente está ansioso, aí daqui a pouco a gente ficou feliz de novo, ou seja, o padrão mental fica o tempo inteiro positivo, negativo, negativo. Quando a gente consegue estabilizar ele, nem tão positivo e nem tão negativo, mas no meio, a gente já para de emanar energias que fortalecem os espíritos obsessores. E aí, por conta disso, ele não consegue ficar naquela região porque ele não consegue puxar a energia para se estabelecer ali. Ele precisa sair, buscar energia de repente para fazer um ataque, ele precisa sair, buscar se fortalecer para poder atacar, e aí ele vai perdendo força porque ele não tem o domínio daquele ambiente, daquela energia. Então, o mais importante do que a limpeza, defumação energética, o banho, ou que seja qualquer for a atividade que qualquer espírito tenha passado para nós, ou que a gente tenha visto na internet, tomem cuidado com essas coisas de internet,
a melhor coisa é a mentalização positiva, o equilíbrio dentro de nós. Se a gente consegue encontrar isso, se a gente tem atitudes éticas, se a gente tem um padrão de vida equilibrado, né, a gente consegue vibrar uma energia muito mais positiva, o que vai fazer com que os espíritos obsessores não fiquem na nossa casa e a gente consiga se conectar com entidades muito mais positivas que vão ajudar, inclusive, a manter este nosso equilíbrio. Tá? Então, quando a gente está em equilíbrio, a gente recebe auxílio para que a gente não se desequilibre. Quando a gente se desequilibra, a gente recebe auxílio para que a gente não volte para o equilíbrio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com as coisas que vocês veem na internet. Este vídeo é da internet, então, como eu sempre digo, não acredite em tudo que eu falar aqui também. Vai estudar, vai pesquisar, vai conversar, vai buscar informação. A informação e o conhecimento e a prática do conhecimento é a única forma da gente saber se a gente está fazendo as coisas de forma correta ou não. E a gente precisa usar o nosso crivo da razão para encontrar o nosso caminho e fazer as coisas certas aqui para que a gente possa evoluir nesse mundo, tá bom? Então, o que eu falei para vocês aqui é verdade, também é mentira, vão pesquisar, vão estudar, mas prestem atenção, pensamento positivo, já dizia Jesus, né? Que é a porta estreita e a porta aberta, a porta larga, já de vez em quando eu falo isso nos vídeos. É difícil entrar na porta estreita, que era a porta dos céus que ele falava, porque ali a gente tem que eliminar vícios, a gente tem que eliminar pensamentos, e quando a gente fala vício, é vício de pensamento, vício de reclamação, vício de julgamento, está tudo aqui na nossa cabeça. Se a gente não mudar isso, o padrão de energia que a gente tem já não muda. Então tomem cuidado, estudem, procurem informação, que é a melhor forma de manter o ambiente muito bem energizado. Esse foi o Papo de Corredor, eu espero que tenha ajudado vocês com alguma coisa. A mensagem de hoje foi bem curtinha, mas é legal, é sempre um alerta e sempre uma informação aí para vocês conhecerem como funciona o plano espiritual e o plano físico em conjunto. Até lá e até a próxima.